Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Luiz Maia e você está ouvindo A Síntese, uma revista semanal de podcasts internacionais com foco em tendências e cenários futuros, que é fruto da parceria entre o LID Pernambuco e a UFRPE. A cada semana, a gente analisa dezenas de conteúdos editados mundo afora e selecione o que há de melhor, seja para quem quer se informar ou para quem busca praticar uma língua estrangeira, sempre a partir de discussões que nos dão mais e melhores perspectivas. Se gostar das nossas escolhas, você pode ouvi-las pela playlist A Síntese, que você encontra também no Spotify. No episódio de hoje, vamos reunir e comentar as ideias mais interessantes de 3 podcasts com duração bem distintas, de 5, 10 e 20 minutos, mais ou menos. O primeiro é o mais curtinho e traz a perspectiva francesa/europeia em relação aos riscos de uma estagflação, a mistura de estagnação econômica e alta do custo de vida. Em seguida, a gente atravessa o Atlântico rumo a Nova York para refletir sobre as chances nada triviais de o Banco Central americano provocar, ele mesmo, uma recessão no país, na tentativa de conter a inflação por lá. E por último, ainda em solo norte-americano, a gente se joga em uma pergunta bem provocativa. O que já é possível deduzir ou aprender com as mortes por Covid de pessoas vacinadas? Bora começar? Vamos embora! O podcast La Bulle Économique é editado pela Rádio França, uma espécie de BBC francesa, e o episódio dessa semana foi intitulado Stagflation, le nouveau mot de mots à venir, que em português ficaria estagflação, a nova palavra para os males que estão por vir. Eles analisam os riscos de ocorrer uma estagflação em solo europeu, algo que se viu a última vez apenas em 1974, após o chamado choque do petróleo. De forma bem didática, a jornalista Marie Viennot descreve as semelhanças e diferenças entre os choques de oferta daquela época e os de hoje. Mas uma grande diferença estaria, na verdade, do lado da demanda, já que muitos países acabaram gastando demais com o intuito de promoverem recuperações robustas ao final da pandemia. Os gastos públicos e as transferências de renda à população ajudaram a criar uma grande escassez em muitos mercados, agravando o efeito inflacionário dos problemas que a pandemia criou nas cadeias globais de suprimento. O curioso é que o podcast começa e termina com trechos de uma longa entrevista concedida em novembro de 74 pelo presidente francês Valéry Giscard d'Estaing, que, por sinal, em momento algum usa a expressão estagflação. No encerramento, ele tenta oferecer outras palavras, as de conforto, dizendo algo do tipo: já que vocês precisam de explicações, eu as trarei todos os meses para que vocês saibam quem está nos conduzindo e para onde nós estamos indo. Não deixa de ser um baita contraste com um certo silêncio do Palácio do Eliseu após as a reeleição, na verdade, de Emmanuel Macron neste 2022. O podcast The Journal, editado por jornalistas do Wall Street Journal, lançou um episódio para analisar a chance de o próprio Federal Reserve subir a taxa de juros no intuito de combater uma inflação que já está na casa dos 8% ao ano, sem, contudo, desacelerar demais a economia e acabar criando uma recessão, na maior economia do planeta. Mais uma vez, os analistas ouvidos chamam a atenção para o fato de que os governos vinham estimulando a economia demais, com taxas de juros próximas de zero e níveis bem elevados de gasto público. Mas o que precisa ser lembrado mesmo é que a taxa de desemprego por lá já está muito baixa, a ponto de muitas empresas não estarem conseguindo sequer contratar pessoas, ainda que ofereçam melhores salários e benefícios. Para se ter uma ideia, são mais de 11 milhões de postos de trabalho para os quais não aparecem candidatos. É um cenário, portanto, completamente distinto do que vivemos no Brasil, onde 11 milhões é o número de pessoas que tentam, sem sucesso, uma ocupação remunerada qualquer. A tarefa do Banco Central americano, então, não é nada simples. Ela é comparável à de um motorista que vem conduzindo o automóvel em alta velocidade, numa descida e com uma curva fechada logo adiante. Se não frear, o motorista pode não conseguir fazer a curva e sair da pista. Mas se frear de uma forma muito forte, aí o carro pode derrapar e o resultado também seria, no mínimo, doloroso. E chegamos ao podcast que traz a questão mais instigante
dentre os selecionados para esse episódio. Vamos falar do Post Reports, um podcast editado pela equipe do jornal Washington Post, também nos Estados Unidos, que publicou o episódio What We Can Learn from Vaccinated COVID Deaths. No momento em que o número de mortes por Covid se aproxima de 1 milhão, o jornalista que começou a pesquisar esse tema logo percebeu que estava, digamos assim, colocando a mão em vespeiro. Mas quem conhece um pouquinho a história dos Estados Unidos e dos jornais investigativos, como o Washington Post, sabe que os caras seguiriam adiante, mesmo que fossem acusados de estarem estimulando movimentos anti-vacina. As evidências que eles levantaram trazem uma mensagem importante. Nos Estados Unidos, não são apenas não vacinados que estão morrendo de Covid hoje. 42% das fatalidades, nesta etapa atual, com a variante Omicron, ocorreram entre as pessoas no grupo vacinado. Esse patamar é muito mais alto do que os 23% observados quando a variante Delta do vírus era predominante, lá em setembro do ano passado. Mas não se engane, os números continuam confirmando que as vacinas são eficazes, seguras e tudo mais. O problema, que muita gente tem dificuldade de enxergar e até de discutir de forma equilibrada, é que idosos e pessoas imunossuprimidas, aquelas que têm outras doenças e fazem tratamentos agressivos para combatê-las, mesmo vacinadas, essas pessoas têm uma proteção incompleta e que provavelmente dura menos tempo. E daí? O que se pode fazer? Bom, se essa é a evidência mais clara e robusta que temos hoje, é preciso reconhecer que as vacinas, embora continuem indispensáveis, elas não constituem uma estratégia completa, suficiente. Será necessário avaliar, de uma forma sistemática e com diferentes metodologias, que outras precauções precisarão continuar a fazer parte do nosso cotidiano. Precisamos saber quais medidas são mais eficazes para grupos específicos. Doses de reforço, uso de máscaras, higienização ou ventilação de ambientes, tudo para poupar as vidas de tantas pessoas que, infelizmente, continuam nos deixando. Você acaba de ouvir o podcast A Síntese, uma iniciativa do LIDE Pernambuco em parceria com a UFRPE, através de seu Núcleo Econômico Integrado. Esse episódio foi editado e utilizou músicas obtidas legalmente junto aos portais pixabay.com e Free Music Archive, incluindo as composições Chill Funk Theme, da Underground, Lonely Night, da Caffeine Creek Band, Stormy Blues, do Orne Husby, e nesse momento você está ouvindo a música See You Soon, do Lemon Music Studio. Vale registrar que a Síntese é uma iniciativa voltada a promover o diálogo e a reflexão, com base em traduções livres de conteúdos originais em língua estrangeira. Sendo assim, as nossas interpretações podem conter pequenas imprecisões aqui e ali e não devem ser interpretadas como recomendações de investimento. Fique ligado e compartilhe!